na docência e no serviço social bem extensa. Hoje estou aposentada, mas participando da gestão da APAS e participando da APAS, independente de gestão, eu sempre participo. Então nós vamos começar por você, né? Que é 30 minutos. Aí passamos para a Patrícia, mais 30 minutos. Eu vou cuidar aqui, eu só aviso para vocês quando estiver próximo de... Por favor. Tá? E depois a gente vai passar para o debate. Aí deixamos para vocês fazerem perguntas. E depois, então, a gente vai confraternizar, porque hoje é um dia importante nas nossas vidas, né? Todos nós. E nós estamos à beira, ou quase que, de ter um salário mínimo profissional, de ter as 30 horas garantidas, né? Pelo menos já passou em alguns espaços lá do Congresso Nacional. Vamos ver se conseguimos realmente, porque é uma luta, olha, nossa, de muito tempo a gente vem lutando para isso. Chegou que se conseguiu as 30 horas, né? Mas agora vem de novo as 30 horas com o salário mínimo profissional. Salário que eu vi é 5.500, não é o que a gente gostaria, mas ter um piso é bom, né? E as horas são 30 horas semanais. Então, vamos torcer para que isso se realize mesmo e que a gente possa ter um pouco mais de sossego aí, né? Porque não é fácil ser assistente social. Eu estava comentando com as meninas que eu tenho uma camiseta que eu ganhei do meu filho que diz assim, ela é toda preta e tem as letras em branco e diz lute como uma assistente social. Porque a vida da assistente social não é fácil, né? Mas a gente não desiste também. Tá bom? Então, para você, né? Começar por Viviane. Boa noite a todas. Horário, todos. Gente, eu tô me sentindo uma outsider hoje, né? A Clarete me chamou, a organização é feita por assistentes sociais, o público é composto por assistentes sociais, a minha colega de mesa é assistente social, então eu tô aqui com muita honra representando a Polícia Civil nesse encontro. Eu quero agradecer o convite. Sabemos que o nosso trabalho, a gente rema, cada um com o seu remo, mas no mesmo barco, então, embora eu trabalhe na condição de delegada de polícia, na repressão de condutas já praticadas para a definição de autoria e materialidade, algo absolutamente diferente do trabalho do assistente social, a gente trabalha na mesma direção em busca dos mesmos resultados. Então, embora o foco do trabalho de polícia judiciária seja essencialmente a repressão, especialmente numa delegacia como a minha, a gente nota e vê a necessidade, nota a importância e sente a necessidade desses trabalhos de cunho preventivo que refletem na delegacia numa medida ou outra. Então, convidem sempre. Eu não sei se eu vou conseguir ir para Guatumbu, para Caxambu, mas a gente conversando, dá um jeito da Polícia Civil estar lá, porque esse trabalho de prevenção, mesmo por parte da Polícia Judiciária, ele é muito importante para complementar o trabalho de todo o resto da rede. Então, agradeço Clarete, na tua pessoa, que fez o contato comigo. A Clarete mencionou sobre o tema, né, violência contra a mulher, mencionou as suspeitas de que os números estão crescendo. Eu vou trazer isso, eu vou falar isso. Eu acho que eu posso pular a parte do quanto esse assunto é atual, do quanto ele é urgente, do quanto ele nos envolve, né? A gente vê estarrecidas as estatísticas, a gente está vivendo uma espécie de surto de violência, especificamente no que diz respeito ao feminicídio, que eu acho que é o que acaba repercutindo mais em razão de ser o crime capital da violência contra a mulher. Depois dele tem o quê? Né? A devastação. Então, quando ele acontece, ele já nos causa deveria causar muito mais, né? Hoje, como é que a gente está reagindo? Você viu que teve mais um, né? Então, a gente está quase entrando num ciclo de normalização, considerando a frequência do que nós temos percebido, né? E na delegacia, num grau maior ou menor, a gente vê o recrudescimento das violências e o incremento da estatística,
né? Eu trouxe os números que eu vou mostrar ao final, mas então, Clarete, o que tu mencionou na nossa conversa lá no início, de que esse tema foi pensado para hoje em razão da nossa situação, está muito urgente ainda esse assunto estar sobre a mesa com todos os holofotes sobre ele em razão do que a gente tem presenciado. Eu, na minha atribuição, vocês, na de vocês, sem dúvida nenhuma é um assunto de hoje, de amanhã, a gente sabe que não é um trabalho que nós vamos acabar, né? Eu sou delegada de polícia há 20 anos, gente. E eu ainda me surpreendo com algumas situações que aparecem. Quando a gente acha que já viu de tudo diante de uma situação que chama atenção pelas circunstâncias, vem lá e a gente vê o fenômeno se complexificando ainda mais, né? Nós tivemos uma alteração no Código há pouco tempo, no Código Penal, que é o vicaricídio, que é o crime que pune o agressor quando ele atinge os filhos da mulher a quem ele quer punir, né? Então, isso tudo é fruto de fatos que estão acontecendo, né? Eu vi ontem, eu acho, anteontem, na imprensa, um guarda municipal que matou a mulher no dia do casamento. Isso não foi em Santa Catarina, mas não precisa ir longe. Há menos de uma semana na delegacia, eu não quero contar causa aqui, porque eu sei que se a gente começar a contar causa, a gente amanhece, eu e vocês. Mas para ilustrar o que eu estou falando, eu estou falando de há menos de uma semana, talvez alguém até aqui esteja ciente dessa situação. Eu atendi uma mulher, 45, 50 anos, que relatou, primeiro que ela precisou nos acionar do trabalho, né? Depois de muito tempo pensando no assunto, ela conseguiu nos acionar do trabalho para conseguir ser resgatada, porque em razão do cerco que esse companheiro, que esse marido fazia. Ele estava casado há muitos anos, tinha filhos adolescentes, era agredida há décadas, isso é algo normal. Normal não, comum, não normal, comum, muito comum. Porém, tinha um ingrediente de crueldade nessa violência que ela estava submetida que eu fiquei estarrecida, eu tenho pensado muito nessa situação. O marido proibiu a mulher de ter contato com os filhos com quem ela morava. Fazia mais de um ano que para conversar com os filhos ela tinha que ir no banheiro escondida. Então você se imagine trabalhar o dia inteiro, porque ela trabalhava, porque ele não. E aí quando ela está em casa, que é onde a gente se regula, se reseta e se renova para o dia seguinte, ela está, além de submetida a todos aqueles tipos de violência que eu não vou falar porque vocês já conhecem, ela não pode interagir, se comunicar, tocar os filhos. Não tem como imaginar uma situação dessa. É muita crueldade. E é muito medo, porque essa mulher morre de vontade de encostar e tudo que a gente faz nos nossos filhos. Mas o medo é muito maior, né? Sistematicamente agredida, eu não sei falar sobre saúde mental, mas eu imagino o tanto de situações que tem ali que fizeram com que essa mulher estendesse a tomada de providência que aconteceram, só que o fato de acontecer uma providência, uma intervenção, não significa nem de perto a solução do problema, né? E é isso que eu quero dizer quando a gente fala em situações complexas. A gente sabe que a gente faz uma parte, um recorte muito limitado do que significa uma melhora na condição. Às vezes a intervenção policial piora, né? A depender da forma como é feita, de como é recebida, são N situações que a gente nem sempre tem controle. Mas enfim, eu tenho só meia hora, eu preciso focar aqui. Então eu sou a delegada Lisiane, como eu fui apresentada, eu sou titular da DPCAI. Eu ainda não me acostumei com esse nome, eu tenho uma sensação, né, de DPCAI, mas é uma delegacia nova, eu vou me acostumar com essa sigla, Delegacia da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. Março foi a criação dessa delegacia, ela é o resultado da cisão da antiga DPCAMI. A DPCAMI em Chapecó não existe mais, em algumas cidades maiores também não. Ela foi cindida e se transformou em DEAN,
que a delegacia é especializada no atendimento à mulher para seguir um padrão nacional, como tem em outros estados. A DPCAM era uma invenção de Santa Catarina. Então, agora nós temos a DEAN, que atende só violência contra a mulher, e nós temos a DPCAM, que atende crianças, adolescentes e pessoa idosa. Embora eu não esteja na DEAN, o assunto violência contra a mulher atravessa toda a minha demanda em razão das meninas, das moças e das mulheres idosas, né? Aliás, não só atravessa, como representa a minha grande estatística no que diz respeito principalmente aos crimes que envolvem violência sexual. Então, vim aqui conversar com vocês, a Clarete me falou do tema, sensacional, especialmente para um público bastante diferenciado, e ela pediu que eu pensasse no tema, no recorte do tema. E me falou que a Patrícia ia falar sobre grupo reflexivos de homens, né? Então, o tema da Patrícia me inspirou, porque quando a gente fala em violência contra a mulher, violência de gênero, violência doméstica contra a mulher, nós temos uma gama infinita de braços para explorar, né? E o que eu vejo nos ambientes em que a gente aborda o tema é que a mulher ela é exaustivamente protagonista do assunto, né? O que houve com a mulher, o que dá para fazer com a mulher, por que a mulher vai fazer o que com os filhos da mulher. E às vezes a gente minimiza a participação do agressor, como eu convido vocês a pesquisarem o que a imprensa divulga de violência doméstica, é sempre assim: mulher foi morta, como se o fenômeno que causou isso fosse um fenômeno da natureza, né? Choveu e ela morreu, né? A mulher foi agredida. O discurso não está atribuindo a responsabilidade, né? O homem, o marido, matou a mulher, agrediu, estuprou o homem. E eu vou fazer um parênteses aqui, só para não ter ruído. Quando eu falo em homem, naturalmente eu estou falando do homem agressor. Sabemos todas e todos que temos homens engajadíssimos no enfrentamento à violência contra a mulher, assim como nós também temos mulheres que aderem a um discurso de opressão, né? Então, quando eu falo homem, é um homem agressor, e mulher, a mulher vítima nesse recorte. Então, falando no tema, eu pensei em trazer algo alternativo, que não os vieses que envolvem diretamente a mulher, e pensei em trazer a estrutura, o contexto, o pano de fundo em que se inserem esses dois protagonistas, dois ou mais, eu falo homem ou a mulher de forma simbólica, porque o fenômeno violência contra a mulher, ele não começou ontem, ele não é fruto de um governo específico que fez ou não fez alguma coisa, e ele não vai ser resolvido amanhã, e nem existe uma solução tipo interruptor de luz, vamos apertar aqui que a coisa vai melhorar, né? É exaustivo e isso é tratar o assunto com responsabilidade. Então, eu trouxe algumas informações propondo uma mirada retroativa. Nos colocar no presente, para nós entendermos o contexto em que a gente está, é muito importante para que a gente tenha instrumentos para pensar em como melhorar, entender o que aconteceu lá atrás. Entender onde é que a gente está, de onde é que vem isso tudo, para a gente pensar em ferramentas mais eficientes para enfrentar isso daqui para frente. Então, Aristóteles, e eu estou trazendo aqui um exemplo, foi um pensador, um filósofo lá de antes de Cristo, que ensinou a sua teoria com base no que diz respeito à mulher. Vejam, eu não estou descredibilizando quem sou eu, né, o trabalho de ninguém, mas eu estou trazendo qual era a visão dessas pessoas, que eu vou mencionar aqui brevemente, sobre as mulheres. Aristóteles, a mulher é unicamente matéria, o princípio do movimento é o macho, em todos os seres que nascem melhor e mais divinos. Essas pessoas que tiveram voz em suas épocas construíram história, construíram a partir de suas teorias, construíram a prática, e isso tem efeito.
Se atira a pedra na água, vem a onda. É essa a sistemática. Mais para frente, Rousseau diz o seguinte: toda educação da mulher deve ser relativa ao homem. A mulher é feita para ceder ao homem e suportar-lhe as injustiças. Rousseau, criador da teoria do contrato social, utilizada amplamente até hoje no mundo acadêmico, tinha esse entendimento a respeito da participação, do valor e do peso da mulher. Um pouco mais para frente, Freud, o criador da psicanálise, para mim a frase mais agressiva, trocando em miúdos, ele entende que o homem é biologicamente condicionado a vencer a resistência à sua sexualidade. Eu prendi o Freud, gente. Claro que nós precisamos colocar essas pessoas no quadrado da sua época, né? E dando essa mirada nessas situações, nessas citações, nesses entendimentos, nessas teorias, a gente consegue ver que evoluímos, ainda bem, né? E mais recente agora, né, Nelson Rodrigues, essa frase ele repetiu 300 vezes durante a vida dele, escrito, falado, cantado, poema, prosa. Nem todas as mulheres gostam de apanhar, em alguns lugares ele parava aí. Só as normais, as neuróticas reagem. Então, assim, nós temos um arcabouço enorme de produção teórica, cultural, acadêmica, que não deixa dúvidas sobre algo que eu acho muito importante a gente ter plena noção do que é. É o homem liderando, comandando e tendo prioridade nas esferas pública e em casa, privadas, né? Na economia, na educação, na cultura. Isso tem um nome. Isso tem um nome que todas vocês já ouviram falar, que é o patriarcado. E é o patriarcado que dá a nota desse pano de fundo de entendimento de que as mulheres estão em um patamar diferente dos homens. E aí vocês podem me perguntar assim: delegada, tu trouxe para nós aqui citações filosóficas, da psicanálise, lá da teoria política do Rousseau, de um artista brasileiro. Isso tem algum efeito? Isso reflete na vida prática da mulher, né? As pessoas, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação para se dar conta ou para sofrer um revés, em razão desse entendimento de que a mulher é um ser inferior em todas as esferas da vida pública. E, aliás, nem tinha vida pública a mulher, né? Só privada. E ali, cheia de restrições. Qual é o efeito prático que isso tem no dia a dia, quando a mulher acorda, sai da cama, quer trabalhar, O que acontece? Isso existe também nessa seara? Ou é só uma criação abstrata que se fala de vez em quando em encontros voltados mais para a teoria? Aí eu trouxe algumas menções aqui de leis vigentes no Brasil até recentissimamente. Na área da economia, a mulher, Código Civil de 2016, que teve vigência de 1916, que teve vigência até 2003. 2003, numa perspectiva geracional, é ontem. Na economia, os impactos desse entendimento de que a mulher tem um valor diferente do homem. A mulher casada foi considerada incapaz. O que significa isso? Até essa realidade mudar em 1962, a mulher não podia contratar, ter conta em banco, comprar ou vender imóveis, assinar contratos de qualquer natureza, a não ser, e com algumas restrições, que o seu marido autorizasse. E se ela não tivesse casado ainda? O pai? Ou o irmão mais velho? Então a mulher era tida quase como uma criança, né, que dependia da chancela do homem para conseguir ter uma vida plena.
Eu acrescentei aqui o divórcio, embora eu esteja falando da questão econômica, ele foi autorizado em 77, né, porque ele menciona o Estatuto da Mulher Casada, mas em 77 apenas é que o divórcio entrou no nosso arcabouço jurídico, permitindo que as mulheres saíssem do casamento. Mulheres e homens. Mas a gente sabe, inclusive no estudo de disposição de motivos dessa lei, que o homem, antes disso, conseguia se livrar mais tranquilamente do casamento que ele não estivesse interessado, sem muito prejuízo, diferente da mulher, né? Então, essa lei do divórcio, ela veio a trazer mais cidadania, efetivamente, para as mulheres. Na política, a mulher pôde votar só a partir de 32, com o voto obrigatório só a partir de 65. Né? Isso não é pouca coisa. Né? O poder do voto, o exercício da cidadania para escolher quem vai estar lá representando politicamente a sociedade é muito relevante, embora nem sempre valorizado. Então, o voto de 32 a 65 era facultativo, possivelmente acontecia muito raramente da mulher votar. Eu acho que deveria ser quase que uma afronta a mulher exercer o voto nessa época, considerando o contexto. Então, 65, obrigatório. No contexto familiar, existia uma previsão no Código dizendo o seguinte: os pais podem deserdar, ou seja, retirar os direitos sucessórios patrimoniais da filha quando ela for considerada desonesta. Esse termo desonesta tinha muito a ver com questões sexuais, né? Quando perdeu a virgindade antes do casamento, quando estabeleceu uma união com alguém que a família não concorda. Então, nesse caso, os pais poderiam deserdar a filha mulher. O código era muito claro. Não existia essa restrição com relação aos homens, né? Até porque todos nós sabemos que a expectativa de comportamento da mulher e do homem é completamente diferente, né? E o pátrio poder, que hoje nem tem mais esse nome, o pátrio poder, ou seja, as decisões que envolviam os filhos, por lei, era definido assim: se tem divergência, o pai decide. A lei previa isso. Não adianta acionar a justiça, não adianta buscar a delegacia, é o pai. Isso até 2000... Ai, deixa eu correr. Por fim, os costumes, né, na área dos costumes, o marido podia devolver... Eu acho incrível isso aqui, gente, parece ficção. O marido podia devolver a mulher até 10 dias depois do casamento, se ficasse comprovado que ela já havia sido deflorada. Eu acho que deflorada é autoexplicativo, né? Vocês imaginam a quantidade de devolução hoje em dia, se voltasse a entrar em vigor? É surreal. A gente dá risada hoje e isso é ótimo. Se a gente está rindo, é porque isso se tornou um absurdo, né? Que bom que isso se tornou um absurdo. Agora, vocês imaginam o que tantas e tantas mulheres passaram nessa etapa de verificação de credibilidade, né? Da honestidade da mulher. Isso era lei. E essa lei é fruto de trabalho de quem pensa que a mulher é menos do que o homem. Então, tem sim reflexo na prática. E tinha alguns crimes, que é a segunda parte desse texto, alguns crimes diziam assim: a mulher foi submetida, vou usar um exemplo, né, a um assédio. Ela só teria proteção do Estado se fosse comprovado que ela era uma mulher honesta. Então, ela ia me procurar lá na delegacia e dizer: delegada Elisiane, eu sofri uma importunação sexual, tocaram na minha região genital. Eu vou dizer: tá, peraí, que agora primeiro eu vou pesquisar quem você é, para ver se eu posso te proteger. Se eu descobrir que você não faz, não preenche os critérios de mulher honesta, o Estado se eximia de prestar proteção para essa vítima, ou seja, era uma porta aberta para qualquer outro tipo de abuso. Então, para finalizar, já que o meu tempo está indo para o fim, eu trouxe alguns dados de Chapecó para vocês terem um panorama aproximado do que nós temos de demanda de violência contra a mulher. Esse levantamento ele é de 6 anos, né, desde 2019, quase 7 anos, e
e eu trouxe essas referências, depois eu posso conversar sobre algumas outras. Esse é o ambiente em que acontece a violência contra a mulher, é mais de 90% em casa, né? A faixa etária das vítimas, se nós percebermos, enfim, acontece de 0 a ilimitado, né? E a maior intercorrência ali entre 18 até 59 anos. Gente, a vida inteira da mulher. A vida inteira da mulher. Não existe um momento em que a gente diga assim, ai, fiz 72, agora eu posso relaxar. Não. Os dias em que é mais comum a prática de crime, vocês percebam o sábado e o domingo, que é quando a gente está em casa, né, que tensiona. A segunda tem um pouquinho de reminiscência do final de semana. Alguns dados, e aqui, Clarete, os dados de efetivo aumento da violência. Nós temos uma menção à diminuição em 2006, porque nós estamos em maio. Os dados são até o final de abril, eu esqueci de mencionar isso. Então, nós temos aumento, 2024 diminui, 2005 volta a crescer, sem dúvida nenhuma 2006 vai superar o ano passado também. Para vocês terem uma ideia, aqui eu trouxe no próximo, nós temos uma média de 3 feminicídios ano em Chapecó desde 2019. Esse ano já tem 3. Em abril. Então, possivelmente, nós teremos um acréscimo também no crime de feminicídio. Então, é isso. Acho que eu fiquei no meu tempo. Agradeço a atenção de todos e eu fico à disposição. A gente vai conversar depois, né? Para eventuais dúvidas e aí um bate-papo mais democrático. Muito obrigada, Elisiane, pelos rostos que eu vi daqui. Acho que todo mundo está gostando muito e gostou muito do que tu colocou. São dados para nós, alguns são novos, né? Principalmente esses dados que tu traz assim, da lei, né? Às vezes nem nós temos conhecimento de... A gente sabe quando a mulher começou a votar, tá? Mas dos bens, só com a autorização da mãe e do pai, e a gente sabe, da mãe não, do pai. Só do pai. E a gente sabe que, inclusive, existia uma coisa que hoje, graças a Deus, não existe mais, que era a legítima defesa, né? Da honra. Da honra. Então, se quiser falar um pouquinho sobre isso, a legítima defesa da honra, ela acontece, nós temos um caso emblemático no Brasil, tem até um filme, né, um documentário, um filme, não sei, da Ângela Diniz, que foi morta pelo então companheiro porque teria sido surpreendida como um amante. Então, o autor do feminicídio, que na época nem era feminicídio, porque não existia essa classificação, para defender a honra, matou ela. Esse argumento ainda hoje é usado, tá? O STF já declarou a inconstitucionalidade desse argumento. E é o que eu falei no começo da minha conversa aqui com vocês. A gente não muda uma herança cultural da noite para o dia. Aliás, nem falei do título, agora que eu falei a palavra herança, que eu me lembrei do título da minha palestra. Essa herança cultural da submissão a gente não muda com um julgado do STF. Nós temos, embora o reconhecimento formal de que esse argumento não pode mais ser usado, ele ainda é muito, muito usado. Ele, às vezes, é o primeiro argumento que aparece, porque as pessoas acreditam nele. Então, não é um julgamento na seara jurídica que vai mudar a mente das pessoas. Precisa de muito mais esforço. Por isso que nós temos que fazer isso aqui o tempo todo e por muito tempo ainda. Então, formalmente, um juiz ou uma juíza não podem, na sua fundamentação, invocar o argumento da legítima defesa da honra. Ou seja, para decidir absolver o agressor, o juiz ou a juíza não pode dizer, olha, tendo em conta, né, que ela tinha uma amante, não pode usar. Mas não pensem,
vamos ser honestos e não ingênuos, que isso não pesa na hora de uma decisão ou de uma tomada de providência pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor. Nós somos seres humanos. E esse tipo de argumento, embora ele não possa ser invocado expressamente, na cabeça de muitos profissionais, não só do judiciário, lógico, né, da polícia, na área do serviço social, nós temos os nossos vieses. E não é o STF que vai afastá-los, né? É um trabalho de formiguinha. Então, nós temos esse reconhecimento jurídico, porém, na hora de sentir para decidir, dar o encaminhamento formal, eu não tenho dúvidas de que em algumas cabeças isso ainda vale alguma coisa. Então, realmente a gente tem muito para caminhar ainda. Eu acho que a gente avançou muito, mas muito pouco, perto do que a gente precisa avançar. Como tu diz, não é só... Claro que a lei ajuda muito, as proteções ajudam muito, mas o mais importante é isso que tu mostrou aqui, que é a questão cultural. Quer dizer, os homens, eles foram educados assim, e mas eu não posso dizer isso dos homens, tem muitos homens já lutando, nessa luta junto com nós mulheres, né? Então é fundamental a gente conversar sobre isso, é fundamental vocês da área do judiciário terem essa compreensão, né? Para que a gente possa avançar ainda mais, né? A gente sabe que ainda tem uma caminhada longa pela frente e não é fácil. E às vezes existem momentos de regressão, e eu acho que nós estamos vivendo hoje um momento perigoso de regressão, né? Apesar de todos os dados estatísticos e tudo, falar, a gente vê, quando vê um Juliano Casaré fazendo um curso para homens... É o Aristóteles, da modernidade, né? Então a gente pensa assim, não, estamos ainda precisando de muito caminho, temos muito para caminhar ainda. Mas muito obrigado, a gente, claro que vai contar contigo nas perguntas, tá? Eu vou passar para a Patrícia, né? Todos já conhecem ou não? Acho que sim, né? Assistente social. Acho que a Clécia passou o currículo dela. Coloca ali pra mim para Tu quer trocar? Vamos trocar o Sim. crédito aí. Eu consigo ir passando, acho que fica mais fácil. Então, boa noite a todas. Me permita o colega usar o feminino, né? Estamos em maioria mulheres. Me sinto praticamente em casa, né? Faço parte dessa associação e para mim foi uma alegria muito grande ser convidada para fazer essa fala hoje, conversar hoje, pensando que na sexta é nosso dia, então o evento é alusivo, então é uma responsabilidade muito grande. Eu, como apaixonada pelo serviço social, eu sou uma assistente social apaixonada, então fiquei muito feliz, muito honrada, mas também fiquei um pouco apreensiva, assim, porque eu acho que é um tema que sim, nós temos que trabalhar com muita responsabilidade. E a proposta, então, que eu e a Dani pensamos meio que juntas, assim, foi falar, né, nessa lógica da reflexão como resistência, a potencialidade da atuação do serviço social em grupos reflexivos para homens autores de violência de gênero. É óbvio que eu vou trazer a reflexão do trabalho com homens autores de violência, porque essa é a minha experiência. Mas eu queria também que cada uma que está aqui, pensando no seu espaço de trabalho, também possa refletir como é que a gente pode replicar essa abordagem, essa metodologia de trabalho lá na prática cotidiana. Porque essa metodologia dos grupos reflexivos, ela não é única, exclusivamente dos homens autores de violência, né? Ela foi pensada nessa lógica, mas ela pode ser replicada para todas as políticas. Então, a minha fala é também num sentido de provocação, para que a gente possa pensar em como levar para outros espaços essa metodologia. Acho bem importante situar que muito do que eu vou falar aqui foi trazido, né? Foi base do meu artigo para conclusão da pós em Serviço Social, Políticas Sociais e Trabalho Profissional da Universidade Federal da Fronteira Sul, concluída no ano passado. Vários colegas aqui participaram da pós, e que, importante também a gente deixar dito e frisado,
que foi uma conquista da nossa associação, né? Então, participei também desde quando era uma sementinha que a Cássia plantou lá na outra gestão, né, de uma possibilidade de uma pós-graduação. E aqui juntas construímos as emendas, pensamos nos professores, e quem fez essa pós, eu tenho certeza que saiu dizendo que foi incrível, porque de fato somou muito na nossa atuação profissional. Então, o artigo, né, é importante frisar que a pós também foi de emenda parlamentar do deputado Pedro Xay, acho que isso é bem importante porque foi uma união de esforços, né. O título do artigo, então, trazia a lógica de que precisamos romper o silêncio dos homens. E quando a gente vai falar de trabalho com homens autores de violência, a gente vai falar de trazer esses homens para a reflexão e fazê-los falar. Eles precisam romper esse silêncio, porque os homens, eles vêm de uma lógica de socialização, que eu vou falar um pouquinho depois, que é muito voltada ao poder, ao controle e ao controle de si mesmos. Então, não expressar emoções, né? Não socializar sentimentos, nem entre pares, nem entre eles. É muito marcante para mim a realidade de um homem de um grupo que, quando nós estávamos no 5º, 6º encontro, ele disse que ele tinha conseguido chegar em casa do trabalho, nós fazíamos a reflexão de como havia sido a semana, né, depois da reflexão anterior. E ele disse, emocionado, que naquela semana ele tinha conseguido chegar em casa do trabalho e falou com a mãe dele sobre como tinha sido difícil. E quando a gente tentou entender isso, ele disse que nunca na vida dele, em nenhuma circunstância, ele chegou em casa e falou com alguém, nem com a ex-esposa, nem com a mãe, nem com o pai, nem com um amigo sobre o trabalho, porque para ele, as dores dele eram apenas dele. Então, parece uma coisa muito simples, uma coisa muito pequena, mas o fato dele ter falado, dele ter rompido com o silêncio dos homens, já é um movimento muito significativo nessa lógica de desconstruir essa socialização masculina hegemônica. A pesquisa ela foi motivada, obviamente, pela minha experiência de trabalho na Central de Penas e Medidas Alternativas, que desde 2015 a gente aplica, né, aplicava, eu saí no ano passado, mas ainda continua em andamento o grupo, que é o projeto Refletir para homens autores de violência de gênero. Quando veio para nós essa perspectiva do grupo em 2015, apenas chegou, foi pensado em Florianópolis, veio o projeto e a gente teve que fazer. Assim. Nós não tivemos... Ainda era um tema que era muito pouco difundido, né? 2015, pode parecer, já fazem 11 anos, mas foi ontem, assim. Então, quando chegou, a gente teve que trabalhar muito na lógica de tentativa e erro. Hoje a gente tem um acúmulo muito maior, assim, de produção mesmo, né? Teórica, até prática sobre o tema, até manuais. Na época não, então foi um desafio muito grande estruturar esse grupo aqui na comarca. Já viu algumas experiências bem incipientes anteriores, mas o Grupo Refletir ele veio de fato para trazer essa lógica do trabalho com homens. A gente tentou uma lógica de palestras e aí a gente entendeu que não era aquilo que ia surtir efeito, até que a gente conseguiu entender o que era a metodologia dos grupos reflexivos para homens autores de violência e aí sim tentar aplicar aqui na comarca de Chapecó. É muito importante, nós estamos entre assistentes sociais, né? A doutora já está aqui conosco, mas é muito importante a gente entender essa violência contra a mulher como uma expressão da questão social. A violência contra a mulher, ela é base estrutural do modo de produção capitalista, do sistema capitalista. O patriarcado, ele mantém o sistema da forma como ele se estrutura. Então, como expressão a minha orientadora está ali questionando, ela não concorda muito comigo. A gente brigou bastante no artigo, eu vi que ela... Já sei. Mas, enfim, depois me questiona daí, prof. Mas é isso, assim, a vertente teórica, né, que eu estudei para produzir o artigo, entende a violência contra a mulher como uma expressão da questão social. E nós, como assistentes sociais, obviamente, né, trabalhamos no cotidiano, nas expressões da questão social, então, como não olhar para essa demanda que, conforme a própria delegada já trouxe, conforme a gente vê no cotidiano, os números cada vez são mais alarmantes, mais apavorantes e nos aterrorizam, porque somos mulheres e estamos nesse lugar de insegurança. Essa insegurança que é produzida, né, porque obviamente a gente vê as notícias como não se sentir insegura. Ela vai, a sociedade ela vai se mobilizar no sentido de pedir o recrudescimento das penas.
né? Então, é o primeiro movimento, a gente sabe disso, quando a gente fala de ato infracional, o primeiro movimento que vem, vamos diminuir a maioridade penal, né? Vamos pena de morte e vai resolver o problema. E aí, assim, a gente tem que pensar muito também a pena de morte, né? Vai resolver o problema. Muitos dos feminicidas, eles se suicidam depois do feminicídio. Então, o fato de as penas estarem mais severas não tem repercutido na diminuição de números, infelizmente, porque é uma construção. Então, esse trabalho com os homens, ele surge nessa lógica de entender que se é cultural, se é construído socialmente, a gente precisa trabalhar na lógica de desconstruir socialmente também, né? De trabalhar a socialização, como as crianças são socializadas, como esses homens são socializados. Então, o contexto dos grupos, essa sigla é Grupo de Homens Autores de Violência, eles iniciam ali no final da década de 70, então se a gente pensar, é muito recente, né? Menos de 50 anos, para uma história, para uma problemática que existe desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente começa a pensar nos Estados Unidos, né? Começam as primeiras experiências, e no final dos anos 90, início dos 2000, a gente começa com as primeiras experiências no Brasil. Com a Lei Maria da Penha, a gente tem isso legalizado, porque a Maria da Penha ela traz ali uma citação no início sobre o trabalho com homens. Mas assim, nada estruturado, tá lá, né, trabalhar com homens, mas como? Quem é que vai fazer? De que forma? Mais recentemente, a gente teve uma mudança legislativa em 2020, que aí colocou lá no artigo que a autoridade judiciária pode encaminhar para grupos, para trabalho, né, para acompanhamento psicossocial. Mas ainda, até hoje, 2020 teve a mudança. Até hoje, a gente não tem uma organização de quem é responsável. Teve uma lei recente agora em Santa Catarina, né, que determinou que prioritariamente, preferencialmente, é o executivo. Mas a realidade é que os grupos para homens autores de violência, eles vão se organizando assim, de uma forma muito heterogênea. Tem lugares que é no CREAS, tem lugares que é no judiciário, tem lugares que é feito na polícia. Então, não existe ainda uma estruturação. E a demanda foi chegando e os grupos foram se organizando, foram respondendo a demanda conforme possível, né? O nosso sonho é que isso esteja estruturado como uma política pública. Ainda estamos longe, eu acho que a gente ainda tem um bom caminho pela frente. Mas o objetivo principal dos grupos, então, é promover a reflexão desses homens autores de violência sobre assuntos relacionados ao contexto patriarcal, né? Então, a ideia é que eles reflitam sobre o contexto patriarcal, sobre como eles foram socializados nesse sistema, nessa lógica patriarcal, misógina e machista, e como isso impacta as relações sociais e familiares deles. Então, como é que tudo isso vai se estruturando até chegar no ato da violência? Quando eles chegam muito resistentes, né? Então, eles não fizeram nada, a mulher armou para me prejudicar, né? Ou então na lógica de que eles tinham que fazer aquilo que era uma obrigação deles enquanto homens, então eles tinham que dar uma resposta àquela afronta que a mulher... Então, foi uma traição. Eles tinham que dar... Como é que eu não ia fazer nada? Como é que eu não ia responder a essa afronta, né? Porque esses homens, desde meninos, eles foram ensinados que eles precisavam ter o poder, né? Que o controle é do homem. É como se fosse um direito inquestionável. Eles crescem entendendo isso. E a nossa socialização dos meninos vai muito nessa lógica também. Então, de não demonstrar sentimentos, né? Quando o menininho tá lá na creche e ele vai querer beijar e abraçar e a professora diz, não, menino não beija, menino dá a mão, né? Então, você já coloca uma diferenciação e um limite no afeto. Esse menino, ele vai crescer nessa lógica de que ele precisa ter o controle, de que ele precisa ser viril, que ele precisa estabelecer o limite dentro dos relacionamentos todos. Quando ele vai para um relacionamento e esse controle, esse poder, esse limite não se efetiva, ele vai apresentar a resposta. E a resposta que ele aprendeu é por meio da agressividade, porque ele também cresceu ouvindo, então, se tu apanhou, dá o tapa de volta, tu não pode apanhar quieto, tu tem que reagir, tu tem que rebater, porque senão você vai ser mulherzinha, né? Então, tudo que é do universo feminino precisa ser demonizado, para que esse menino não se aproxime do universo feminino. Então, os grupos reflexivos, os grupos, para homens autores de violência, eles são reflexivos e socioeducativos, não tem viés terapêutico.
Eu não estou aqui para dizer se os grupos que têm viés terapêutico são melhores, são piores, não é essa a ideia. A questão é que os grupos reflexivos, eles não têm esse viés. E na lógica de autores de violência, eles têm um objetivo responsabilizante. Então, se eles estão ali, é porque eles cometeram um delito dentro, né, ali do que está estabelecido na Lei Maria da Penha, e eles estão cumprindo uma pena. Então, eles têm que ser responsabilizados por isso. Então, o objetivo é responsabilização e reflexão, e a abordagem é dentro da perspectiva de gênero. Então, as teorias de gênero não tem como fazer grupo reflexivo dissociado da teoria feminista. A gente precisa apropriar dessa teoria para poder refletir com esses homens. Por isso a importância de se entender que não é um grupo terapêutico, para a gente sair dessa lógica da terapia e ir para a lógica da reflexão. Como eu disse, não que não seja importante o grupo terapêutico, é só um outro lugar, é um outro espaço, é um outro momento. O que vai fundamentar as abordagens durante o grupo? Os princípios são fundamentais, então, que a masculinidade é uma construção social. Como eu falei, os meninos são socializados para isso. Se a masculinidade é uma construção social, então a gente pode desconstruí-la. Claro que não vai ser em 6 encontros, 12 encontros que a gente vai conseguir desconstruir uma vida de socialização. Mas a gente consegue fazer reflexões para que esse homem consiga, pelo menos, entender o que levou ele àquela prática de violência. Outra coisa que é fundamental é a gente trabalhar essa lógica de que a violência não é natural, porque nós, muitas vezes, a gente acaba naturalizando isso, como se fosse um dado pronto, assim. É assim, tem que ser assim e pronto. E eles vêm muito com isso também, porque a maioria deles veio de lares violentos, então os homens que eles conheceram, os exemplos de homens que eles conheceram eram homens violentos, homens que agrediam, né, homens que batiam, que humilhavam. Então, para eles, aquilo é natural. E a gente precisa, primeiro, desnaturalizar para a gente, enquanto profissional, para depois poder tentar trabalhar essa desnaturalização no grupo. E a lógica ali de que a socialização masculina é baseada no poder e no controle. A Valesca Zanello, que é uma pesquisadora mais atual, ela traz muito essa questão do trabalho com homens, e ela tem o trabalho dela sobre o dispositivo da eficácia. Eu não vou adentrar aqui, mas depois no final tem algumas sugestões de materiais. Quem puder, assim, pesquise um pouco, porque é muito interessante até pra gente entender como nós, mulheres, fomos socializadas nessa lógica também. E eu vou ter que correr, senão eu não vou dar tempo de tudo. Eu vou passar isso aqui, que a gente já falou de tudo isso aqui. Você ainda tem 20 minutos. Tá, mas é que tem bastante coisa. Mas, enfim, né, a delegada já trouxe várias coisas que eu queria refletir também sobre essa questão de onde nós, mulheres, fomos colocadas historicamente. Então, acho que falar para um grupo de pessoas que já tem um acúmulo de leitura sobre esse tema também facilita, porque a gente consegue avançar na reflexão. Mas é muito importante que a gente entenda, e eu já falei isso, mas eu quero frisar, que quando a gente está falando do homem autor de violência, muitas vezes ele está performando algo que ele entendeu que era o que a sociedade esperava dele. Então, se ele está performando aquilo que a sociedade esperava dele, e ele está sendo punido por causa daquilo, ele vai chegar ainda mais revoltado. Então, assim, eu fiz o que a sociedade disse que eu tinha que fazer. Todo mundo me disse que eu tinha que ser viril, que eu tinha que ser masculino, que eu tinha que exercer o poder. Então, eu exerci o poder e agora estão me dizendo que eu não podia fazer isso. Como assim? De que jeito? Então, as mulheres querem dominar o mundo, as mulheres querem estar acima dos homens. Então, é muito difícil trabalhar com homem autor de violência, porque isso também vai pegar em coisas muito nossas, né? Então, mulheres que trabalham em grupos de homens têm uma carga emocional envolvida muito grande. Eu falo por mim, porque eu vim de uma vertente feminista que dizia que a gente tinha que empoderar mulheres. Azar, dane-se o homem, os homens, se virem os homens, eu não quero saber. Eu vim dessa vertente, então eu tive que fazer toda uma desconstrução de entender por que era importante conversar com esses homens. E isso vai pegar em coisas nossas, em coisas pessoais, em dores pessoais, dores daqui a pouco, gatilhos da nossa infância, da nossa própria socialização. Então, quando eu tô falando aqui, tô falando de trabalho com homens, e é uma coisa que eu amo muito, eu sou muito apaixonada por esse trabalho. Mas também não quer dizer que seja uma coisa fácil, não quer dizer que qualquer um de nós tenha que se submeter a fazer, né? Porque a gente também precisa se respeitar enquanto ser humano para poder ser um profissional qualificado. E já viajei do que eu queria falar, enfim. Então,
importante a gente entender que a violência de gênero, ela nasce dessa lógica de uma relação de poder, né, caracterizada pela dominação do homem e pela submissão da mulher. Dessa forma, quando esse poder masculino se sente ameaçado, a violência surge como um mecanismo para manter a ordem estabelecida. Então, se esse homem sente que o poder dele está sendo ameaçado, ele vai usar da violência, né, para tentar manter essa ordem que ele entende como uma ordem estabelecida. Essa coisa do controle é muito interessante, também vou trazer um exemplo para que a gente reflita, assim. Numa dada oportunidade, eu recebi um homem que estava cumprindo o processo porque ele encontrou a mulher com outro homem e ele agrediu, espancou a mulher, enfim, né? E aí, no atendimento, porque a gente sempre faz uma acolhida desses homens antes até que eles estejam, de fato, preparados para participar do grupo. Refletindo com ele sobre o que aconteceu, ele trouxe essa fala de que, primeiro, ele perdeu o controle. Aí, quando a gente fala de controle, é importante que a gente pense nesse controle aqui, né? O homem, então, ele foi ensinado a ter o controle. Então, esse perder o controle também tem uma lógica subjetiva. Eu perdi o controle. Não, eu perdi o controle. Ele estava falando que ele perdeu ali o descontrole da emoção, o descontrole das ações dele, né? Mas também faz referência a perder esse controle que ele tinha naturalizado, internalizado. Então, perdi o controle, enfim. Mas assim, o que tu esperava que eu fizesse? O que é que iam dizer de mim? Então, é exatamente esse momento da ameaça à virilidade, da ameaça do lugar dele enquanto homem naquela sociedade, e aí que ele vai dar essa resposta que ele acredita que é o que as pessoas esperam dele. Então, não estou dizendo que são santos, que, nossa, a gente precisa... Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que eles também foram formados para ser dessa forma. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar naquela lógica do bem e do mal, do vilão e da vítima, e a gente não avança no trabalho, né? Então, voltando ao título do artigo, né? A importância da gente conseguir romper com esse silêncio dos homens, que faz parte da socialização, que faz parte da forma como eles se entendem nessa homossociabilidade. É bem importante a gente falar que a maioria dos homens, eles amam homens. Eles veneram homens. Se você vai pedir para um homem falar... Tem vários vídeos na internet que são bem interessantes, assim. Cite 3 homens que você admira. Nossa. Né? Eles já tem na ponta da língua... o Neymar, não sei quem, não sei quem. 3 mulheres que você admira. Minha mãe. Minha esposa. E é isso. Porque eles foram ensinados que eles precisam venerar, que eles precisam admirar homens. A mulher está num outro lugar. A mulher está no lugar da posse. A mulher está nesse outro espaço, né? E essa homossociabilidade, essa broderagem, né? A Zanello também usa esse termo da broderagem. Ela é muito importante no sentido de manter esse status quo. Porque mesmo quando há uma situação de violência, os homens tendem a proteger os seus parceiros, os seus brothers, né? Então, não limita. Quando tem aquele vídeo que vem no grupo de homens, não aponta, não questiona, não fala, olha, isso não é legal, olha, isso é ilegal, inclusive, né? Então, eles têm essa proteção masculina, enquanto as mulheres foram socializadas para disputar entre si. Então, ali mesmo a gente tem esse lugar, né? Então, as mulheres já são projetadas para não se unirem, e os homens para se unirem até demais. Porque daí eles criam essa união fortalecida. E o conceito da casa dos homens, eu também não vou adentrar, porque a gente não vai ter tempo, mas é um conceito muito importante também, porque essa lógica de que os meninos, eles vão adentrando nessa casa conforme os homens vão permitindo que eles entrem e vão acessando outros cômodos conforme os homens vão permitindo que eles acessem. E essa casa dos homens, ela é realmente uma casa que não está conectada com a sociedade. Ela é aquele espaço que está ali, uma fortaleza para protegê-los. E o que está fora, fica fora. E o que é que está fora? Se o universo masculino está ali, quem que está fora? Quem que está fora dessa casa? É tudo que pertence ao universo feminino. Aqui só a proposta para a gente, então, mudar o olhar. Por que eu uso autor, né? Por que eu uso o termo autor de violência? Porque dentro da lógica de trabalho com homens, autores de violência, a gente não usa agressor, porque a ideia é que a gente não estigmatize esse homem.
Se a gente chama ele de agressor, a gente está limitando ele àquilo. Se a gente chama de autor de violência, a gente entende que ele pode deixar de ser, que ele pode vir a ser um homem que não pratica violência. Então, o convite é a gente tentar mudar esse olhar, né? O serviço social adora isso, né? A gente está sempre mudando os nomes das coisas. Mas é nessa perspectiva da gente tentar mudar, né? Quando a gente muda o nome, a gente muda o olhar que a gente dá para aquilo também. E aí, então, a parte mais importante da minha fala, que eu vou ter que correr, mas por que o serviço social é diferencial nesse grupo? Eu estou falando isso para vocês porque se a gente for olhar porque a gente tem de teoria construída, a gente vai ver pouquíssima coisa do serviço social no trabalho com homens. Inclusive, existe uma resistência teórica de muitos, né, conceituados do serviço social de falar sobre esse trabalho com homens. Mas quando a gente está na prática, a gente percebe que, e não estou querendo dizer que a psicologia não é importante, que a pedagogia não é importante, que a antropologia não é importante. Não. Eu estou dizendo que o serviço social é muito importante. Porque o olhar que a gente consegue dar para o trabalho com homens, esse olhar de totalidade, né, de olhar para a sociedade como um todo, e como essa construção vai impactar nas relações e nas práticas de violência, ele muda a chave, ele muda a lógica do grupo. Deixa eu só passar aqui. Porque nós, então, como assistentes sociais, a nossa teoria vem nessa lógica de compreensão crítica, entendendo que não é um problema individual, que é uma expressão da questão social, que é base estrutural, né? O patriarcado, o capitalismo, o machismo estrutura isso e mantém tudo organizado no seu devido lugar. A violência contra as mulheres, então, ela precisa ser compreendida como resultado das estruturas sociais e que também funciona como um mecanismo de controle social sobre essas mulheres, né? Mantendo as desigualdades. Então, a violência é uma forma de controle social. E a gente precisa entender ela nesse lugar. Se a gente vai para um viés terapêutico, a gente não consegue entender nesse viés. A gente vai olhar para o viés individualizante daquilo. E claro que a psicologia social não vai olhar nesse sentido, mas se a gente for falar de uma psicologia clínica, por exemplo, a gente vai olhar para o individual. O serviço social, ele vai trazer essa reflexão do todo, né? Porque a gente sabe, assim, muitas vezes, com quem a gente vai fazer o grupo, vai vir psicólogos de várias vertentes, né? De várias abordagens. E aí, se a gente consegue fazer a reflexão do porquê que aquilo acontece de uma forma mais macro, o grupo muda. É difícil explicar para vocês como o grupo muda, mas eu sei que vocês, como assistentes sociais, vão entender o que eu estou falando. Porque é uma forma diferente de olhar para o andamento grupal, para o que é trazido por aquele grupo e para as respostas que vão ser dadas. Porque as respostas que a gente dá no grupo, elas não são respostas, elas são perguntas, né? A lógica do trabalho do grupo reflexivo é tentar sempre responder em forma de pergunta. Porque é ele que tem que construir o saber, é ele que tem que construir aquele conhecimento sobre aquele assunto. E aqui é importante a gente fazer uma autocrítica, né, falando do serviço social, porque a cultura institucional, né, as instituições em que a gente está, e também a nossa cultura profissional também, ela tem um viés machista. Somos machistas, né? Todos somos, inclusive nós. A gente está sempre em desconstrução porque a gente foi socializado dessa forma. E aí, muitas vezes, a gente acaba reproduzindo esse machismo nas nossas práticas. Isso a gente conversava muito na pós, né? Como é que a gente olha para aquela família? Quando a gente chama sempre a mãe por causa de um problema que a criança está enfrentando. Ah, mas o pai trabalha. Porque o pai é o provedor, então o pai não vai conseguir vir no atendimento. Mas e a mãe não trabalha? Né? Então a gente acaba reproduzindo porque é uma lógica que está tão dada e que muitas vezes a gente internaliza também. Aí a gente responsabiliza as mulheres em excesso e a gente desresponsabiliza e invisibiliza os homens. Porque a gente vai olhar para as realidades, por exemplo, da proteção básica, quantos grupos de homens a gente tem no PAIF? E quantos grupos de mulheres a gente tem no PAIF? Sim, as mulheres são vítimas de várias situações, precisam ser trabalhadas com certeza. Mas e os homens? Onde é que estão os homens nas políticas públicas? Em que lugar que esses homens estão nas políticas públicas? E aí uma coisa que é importante a gente pensar, né, nessa necessidade de mudança desse nosso olhar, é que isso sou eu, Patrícia, falando, mas com base, obviamente, né, nas leituras, enfim.
eu me pergunto muito se a gente não está errando enquanto política pública, nessa forma como a gente está olhando para essas relações, porque a gente está muito focado em empoderar essas mulheres, emancipar essas mulheres, né? Empoderar com muitas aspas, gente, tá? Por favor. Mas, assim, dar autonomia, fazer com que elas consigam sair dessas relações violentas. Só que a gente não está falando com esses homens. E aí, lembra que eu falei que o homem, quando se sentir ameaçado, ele vai reagir de uma forma violenta? Então, a gente está colocando as mulheres no lugar de assumir esse poder da sua própria vida, mas isso ameaça o poder e o controle que o homem entendeu que é dele. E aí, como é que ele reage? Então, é uma pergunta, é uma preocupação no sentido de provocar mesmo, assim. Como é que a gente está organizando as nossas políticas públicas no sentido de incluir esses homens? Pensar com esses homens? Porque é uma possibilidade a gente tentar desconstruir essa cultura machista e patriarcal. Deu meu tempo? Eu tenho mais 5 minutos. Tá. Ok, vou passar aqui rapidinho. Então, aqui, não vou entrar na teoria do serviço social, é muita coisa, não vai dar, enfim. Mas só pra gente falar um pouquinho da metodologia dos grupos, que eu acho que é importante, assim, então, o que é esse grupo, como é que ele se estrutura ali no cotidiano, né? Vai depender muito do espaço, tem grupos que são 12 encontros, tem grupos que são 6, que são 8, né? Agora a gente tem ali um mínimo de 6 meses de grupo com a nova legislação que aprovou em Santa Catarina. Esse grupo ele vai começar sempre com um disparador. Então, um disparador, a minha ideia era fazer uma dinâmica aqui para demonstrar, mas enfim, a gente não vai ter tempo. Mas ele começa com um disparador que pode ser uma pergunta, pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser uma dinâmica. E esse disparador, ele vai mobilizar a conversa, né, naquele grupo. Sempre respondendo de uma forma provocativa, por meio de perguntas reflexivas. A gente vai beber um pouquinho da sistêmica, nessa lógica da prática cotidiana do grupo também, e muito da educação popular também. Então, assim, propiciar espaços de fala, vai vir muita coisa que você vai ter que tentar filtrar e organizar. Todo mundo aqui já deve ter feito grupo, sabe como é que é, então não é muito diferente daquilo que a gente já faz. Isso que eu quero dizer pra vocês. O grupo reflexivo, ele não é nada muito diferente daquilo que os assistentes sociais já fazem no cotidiano. Tem uma metodologia própria, tem uma teoria própria, mas é algo que a gente já tem internalizado. E aí a gente vai, obviamente, focar naquela lógica específica do grupo com homens. E o grupo, então, se organiza como um espaço seguro para que os homens falem, reflitam e questionem suas próprias atitudes. É muito importante... deixa eu passar aqui. No grupo, é essencial que os homens consigam fazer esse processo de reconhecer seus privilégios, né? Porque eles não conseguem reconhecer os seus privilégios, então isso é uma reflexão muito difícil de se fazer. Para que eles, a partir desse entendimento dos privilégios dos homens, eles entendam que a violência é um resultado dessa socialização que os colocou historicamente nesse lugar. O objetivo é construir uma consciência crítica, responsabilização, ressignificar relações e sim também pensar em novas formas de ser homem, novas masculinidades possíveis. Além da masculinidade hegemônica, que é essa masculinidade que eles aprenderam desde que nasceram. A provocação, então, é que os grupos reflexivos podem ser aplicados em outros espaços, não apenas na responsabilização, né? No meu ponto de vista, o grupo reflexivo ele é muito mais assertivo na prevenção, né? A gente não quer a gente não quer precisar falar com esse homem depois que ele bateu numa mulher, depois que ele agrediu uma mulher de todas as formas possíveis, de todas, né, as violências que a gente tem identificadas. A gente quer tentar fazer com que essa mulher não sofra violência. Então, ele vai ser mais assertivo lá na prevenção, nos espaços de prevenção. E aí, quando a gente fala de conversar sobre gênero nas escolas, é sobre isso que a gente está falando também, né? Daqui a pouco, grupos reflexivos com adolescentes, para que esses adolescentes entendam como eles estão sendo socializados e que rompam com esse ciclo de socialização. E o serviço social tem uma potencialidade sem igual de difundir essa ferramenta e aplicar em diversos locais. E eu queria só ler um poema de um dos homens que participou. Quem fez a pós já conhece o poema, que eu li no final da pós. Mas é um homem que participou de um grupo reflexivo conosco. Quando acabavam os encontros, a gente convidava eles a escrever uma carta
de recepção para os homens que viriam depois deles, né? Uma lógica de que eles recepcionassem os homens, entre eles, né? E aí um deles escreveu esse poema lá no ano de 2023. Cheguei hoje. Achei que tomaria mais uma dose do ontem, mas o hoje passou. Descobri então que o amanhã estava aqui. E chegou o amanhã. Bebi uma dose finalmente do ontem, mas hoje sem amargor. Esperei então pelo amanhã. Quando amanhã chegou, já não estava mais bebendo, já estava degustando. E o ato de amar se tornou transparente. A vida é uma eterna oportunidade. Se permita. E aí eu deixei aqui algumas sugestões que eu acho que são bem importantes para quem gostaria de entender mais sobre o tema, gostaria de, né, se apropriar um pouco sobre essa questão da lógica da reflexão com homens, né, que são alguns vídeos. Esse documentário, O Silêncio dos Homens, é fundamental, ele é muito bom para refletir, tem 1 hora de duração, eu acho, né, Adri? E ele, assim, é fantástico. Esse The Mask You Live In é muito bom também, traz reflexões muito importantes. Sugestões de leitura, então, eu trouxe A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, porque eu acho que é um livro bem simples, bem fácil de ler, assim, você lê em pouco tempo, e também traz muitas reflexões. E esse Como Conversar com Homens sobre Violência contra Meninas e Mulheres é bem legal também, porque a gente pode usar ele, inclusive, na nossa prática de atendimentos individuais mesmo, não necessariamente de atividade grupal. Ele traz algumas ferramentas que a gente pode utilizar quando está falando com os homens ali no individual também. Outras sugestões, então, o site do Papo de Homem, que é muito interessante, tem muito material bom. O Instagram da professora Cleide e do professor Ricardo, 2 assistentes sociais que falam muito sobre o trabalho com homens autores de violência e também falam muito sobre o trabalho com homens no SUAS. É um Instagram bem legal, tem muito material, eles são fantásticos, assim, vale a pena acompanhar, e são assistentes sociais, né? Então a gente tem que valorizar a nossa categoria, porque querendo ou não, quem mais é visto falando de grupo de homens são psicólogos, e a gente também tem que estimular quem está aí falando na nossa área. E esse podcast, que é do Bom Dia Óbvios, é o número 152, em que a Valesca Zanello fala sobre a Prateleira do Amor. É bem legal para nós mulheres entendermos assim, como que a gente foi socializada nessa lógica machista. É isso. Obrigada. Só volta no primeiro lá, pelo menos, vou pôr no grupo. Tá. Esse?